Olá, sejam bem-vindos ao EPED 2023. Esse é o espaço permanente para o estudo do divinismo e hoje realizaremos a última palestra desse ciclo de 16 exposições que teve início em agosto com o Elzeário Sampaio fazendo uma palestra de abertura e teremos de novo o Sampaio fazendo o encerramento desse nosso ciclo. Esse ciclo ele envolveu uma série de aspectos históricos, espirituais, filosóficos, com o objetivo de informar e compartilhar verdades ou conhecimentos fundamentais que podem transformar as nossas vidas. Esperamos que a palestra de hoje, que vai tratar de um tema extremamente atual, embora este vídeo tenha sido feito há alguns anos atrás, é um tema que afeta a todos nós. Por isso, nós trouxemos ou resgatamos esse vídeo também para prestarmos uma homenagem ao Sampaio, que é o patrocinador, é quem mais ajuda e incentiva essa ação de conhecimento, de estudo, de aprofundamento, para nos prestigiarmos com a última palestra do EPED 2023. Esperamos que todos aproveitem bastante e nós voltamos depois da palestra para encerrarmos mais esse evento. Até mais. Vamos explorar um tema agora muito atual que diz respeito ao Apocalipse. Esse tema Apocalipse é atualíssimo, porque nós já estamos vivendo o Apocalipse. Claro que ainda os grandes acontecimentos ainda não vieram, o que é lamentável para todos nós. Não é um tema assim, nada agradável para nenhum de nós. É muito desagradável, mas nós não podemos bancar o avestruz que diante do perigo vamos esconder a cabeça. Não, temos que enfrentar. Há uma justiça divina, nós estamos encarnados, temos que ter a coragem de enfrentar as situações. Então temos que saber um pouco sobre o Apocalipse, é muito importante, porque vai haver muito desespero, muita coisa que pode ser evitado, certos exageros e desesperos, se as pessoas estiverem razoavelmente conscientizadas, bem informadas. Nós sabemos bem que a Bíblia tem 73 livros, 46 no Velho Testamento e 27 no Novo. Todas as profecias bíblicas do Velho Testamento até agora já aconteceram. Lamentavelmente, só tem uma que ainda não. É justamente a do último livro da Bíblia, do Apocalipse. Então vamos analisar o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É uma palavra grega que chama-se revelação. Nos livros, nas Bíblias em inglês, eles nem chamam de Apocalipse, chamam de Revelations, porque é uma revelação. A primeira coisa que nós temos que explicar é o seguinte, que o Apocalipse, ele tem 22 capítulos e um epílogo. A Igreja Romana, quando fez a Vulgata Latina no século IV, embaralhou. O Jerônimo embaralhou, porque ela está lá. Embaralhou os capítulos. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse embaralhamento, têm dificuldade de entender os símbolos, a simbologia apocalíptica, tem essa dificuldade. Então as religiões preferem nem tocar no Apocalipse e algumas dizem assim, é o livro mais misterioso da Bíblia. Não é. Desde que as pessoas tenham o mapeamento da Bíblia, do Apocalipse. Quem tem o mapeamento não vai ter dificuldade. Mas como é que foi escrito tudo isso? A Bíblia diz o seguinte, que João Evangelista, chamado vidente de Patmos, estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali no Mar Egeu, nas Cíclades do Mar Egeu. Ele estava lá no finalzinho da vida dele, durou quase 90 anos. Ele estava
deitado, quando ele diz, eu fui arrebatado em espírito, ele era um grande vidente, por isso que ele é considerado o vidente de Patmos. E ele então se deparou com um grande espírito, um maravilhoso espírito que veio até ele. E ele descreve o espírito. Tinha um rosto, parecia um sol, os olhos flamejantes, na cabeça um verdadeiro arco-íris, uma roupa inconsútil, com um pé na terra e o outro no mar. E um livro, em uma das mãos, escrito Evangelho Eterno, que é este aqui. E diz, tome-o e devore-o. Será doce na boca, porque tem conhecimentos maravilhosos, mas amargo no ventre, que é conhecimento a respeito do Apocalipse, que é amargo. O Apocalipse é amargo. O João Evangelista, então, se prostrou diante dele, de joelhos, e ele diz, não fique de joelhos diante de mim. Adorar só Deus. Eu sou um igual a você. Sou maior que você, mas você um dia vai ser o que eu sou. E ele diz para o João Evangelista, vão ser mostrados agora para você uma porção de acontecimentos. Tudo que você for vendo, você vai escrevendo e mande para 7 igrejas. Igreja não significa religião sectária. Igreja significa reunião de pessoas, comunidades. Mas você também vai ver muitas passagens que você vai se assustar, mas não se preocupe tanto, porque não vai ser para agora, vai ser para dias longínquos, para dias por vindouros. Isso foi no século I da nossa era. Nós estamos no século XXI. E ele então, João Evangelista, na medida que foi vendo, foi escrevendo de acordo com o que ele entendia. Muita coisa ele não entendia, daí porque surgiram muitos símbolos. A respeito do Apocalipse, nós sabemos que muita gente andou escrevendo. Essas profecias maias, que recentemente teve gente interpretando equivocadamente, aí assustou o mundo inteiro. Muita gente deve se lembrar disso, né? A profecia é um equívoco grande. Também o próprio Nostradamus, que é um espírito maravilhoso. Nostradamus é a reencarnação de um grande apóstolo. Era um vidente maravilhoso, viveu na época da Catarina de Médici, né? Século XVI da nossa era. E foi muito protegido pela Catarina de Médici, porque ele inclusive previu a morte do marido dela, o Henrique II, num torneio, que ele foi uma lança, entrou aquela viseira dele e ele morreu. E a Catarina de Médici foi muito grata a ele, porque ela foi avisada de antemão, não deixe ele participar desses torneios e tal, que vai acontecer isso. Ela então protegeu muito o Nostradamus, por isso que ele não foi parar na fogueira da Inquisição. Porque ela foi muito protegida, ela protegeu bastante. Mas o Nostradamus escreveu as suas centúrias de uma maneira assim muito também misteriosa. Por quê? Em versos. Porque se ele escrevesse exatamente aquilo que ele estava vendo e interpretando, a fogueira da Inquisição ia pegar, porque a Igreja Romana está no Apocalipse, no capítulo 13. Então, muita gente tenta entender as centúrias e há interpretações de todo tipo, não é? Também não serve. A única fonte realmente confiável é a Bíblia. Assim mesmo, precisa saber o mapeamento da Bíblia. Quem pode dar o mapeamento da Bíblia com segurança? Somente aquele anjo relator do Apocalipse, que relatou o João Evangelista, reencarnando, ele tem que ter condições de dizer, olha, o Apocalipse vocês têm que entender assim. E nesta obra ele dá o mapeamento direitinho. E o que nós encontramos nessa simbologia apocalíptica? Primeiramente, vamos ver quais são os principais símbolos do Apocalipse. Primeiramente fala em 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo preto, um amarelo e um vermelho.
O cavalo branco, os cavalos, antes disso, os cavalos representam forças, verdadeiras ideologias, doutrinas que iriam surgir. E essas doutrinas seriam muito importantes, relevantes, iam movimentar muito a sociedade humana. Então, a primeira ideologia, um cavalo branco. Vejam que o Isaías, naquelas profecias dele, ele disse: em uma região tenebrosa irá resplandecer uma grande luz, Jesus, que era a Palestina. E ele ia deixar a doutrina do caminho do Senhor. Foi o que Jesus deixou. Então, o cavalo branco. E o cavaleiro é Jesus. No século IV da nossa era, surge o cavalo preto, que muita gente se assusta. E é uma realidade, porque a realidade mostra quem era ela. Esse cavalo preto, nós sabemos que foi fundado por Constantino Cloro, um imperador romano que fundou, obrigou todo mundo a se ajoelhar dentro dos altares de Roma e bloqueou a revelação que estava no mundo, e a revelação, e o mundo sem revelação, fica nas trevas, na chamada Kali Yuga, dos hinduístas. Vive em função dos sentidos. Não tem comunicação com o outro lado da vida, porque a revelação é justamente a luz do mundo. Uma humanidade sem revelação, sem um intercâmbio dos dois planos da vida, não se ilustra, não é divertida, não se consola. O que nos traz ilustração é o outro lado espiritual. Se bloqueia tudo, chama as comunicações espirituais de coisa do demônio, coisas de Beelzebub, bloqueia tudo, e quem cultivasse seria considerado bruxo, bruxaria. Quanta gente foi queimada na Idade Média, nos tempos modernos, etc. Só cessou, a Inquisição só cessou no século XVIII, com a unificação da Itália, quando o Papa se declarou infalível, preso nos jardins do Vaticano. Século XIX. Até então, do século IV ao século XIX, durante 15 anos, a revelação praticamente ficou fechada. Como? 15 anos, 15 séculos. Então, 15 séculos. Perdão. Falei 15 anos. 15 séculos. Do século IV ao século XIX, 15 séculos. Obrigado, Beto. Então, 15 séculos de o quê? De obscurantismo, trevas no mundo. A humanidade sem revelação é trevas, é o cavalo preto. Quem vai ao capítulo 13 do Apocalipse, está muito claro lá quem é o cavalo preto. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o cavalo preto. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o cavalo amarelo. O amarelo, a doutrina capitalista que está aí. O laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Le monde va pour lui-même. Quer dizer, é a economia de mercado que está aí, cavalo amarelo, representando o quê? O ouro. Que infelizmente a riqueza passa a pertencer a um grupo muito pequeno, de grandes capitalistas, alguns intermediários e um terço, ou melhor, um bilhão de encarnados vive abaixo da linha da miséria. Então, uma má distribuição de rendas, etc. E essa doutrina que se levantou no mundo, para combatê-la, Karl Marx cria na Alemanha o Das Kapital, né? Comunismo, etc., o cavalo vermelho. O cavalo vermelho praticamente já acabou, já se tornou amarelo, não é? Praticamente. Apenas dois países, a Cuba e a Coreia do Norte. Então o resto, o cavalo vermelho praticamente está afastado. E o cavalo preto? Vamos analisar o cavalo preto. O Apocalipse fala nos símbolos em 2 dragões e 2 bestas. Esse mestre, esse relator o anjo relator do Apocalipse diz assim, nesse livro:
Um dos dragões é o Império Romano. Foi o Império Romano quem criou, quem inventou essa instituição. E o outro dragão é o imperador, que é o Constantino Cloro. São os dois símbolos. Duas bestas. Uma besta é aquela que está sentada sobre a cidade dos 7 montes. Se diz mãe mestra. Em quais mãos foram encontrados o sangue dos apóstolos de Deus? Inquisições, torturas, tanta coisa que aconteceram durante 15 séculos. É o cavalo preto do Apocalipse. E é chamada de a besta, uma besta do Apocalipse. Besta. Porque quem for estudar a vida dessa instituição durante todos os séculos da história, a historiografia, verifica quanto de maldade essa instituição fez. Ela aterrorizou a Idade Média inteira, os tempos modernos, e até agora há pouco, tempos contemporâneos, com inquisições, com torturas. Foram encontrados recentemente 80 instrumentos de tortura da Inquisição. As pessoas eram terríveis, com anéis assim, que a pessoa era garroteada, o garrote vil que chamavam, né? E aí ela garroteava, as pessoas ficavam com a língua para fora para poder confessar o que eles queriam que confessasse. Colocavam cadeiras com chamas e pregos, a pessoa sentava ali, quem que não ia confessar? E quantos instrumentos terríveis, aterrorizando as pessoas para confessar. O próprio confessionário foi inventado, a confissão auricular, para saber quem era e quem não era da igreja, se era herege ou quem tinha posses, porque a igreja o Sacro Império Romano ficou com 3/5 partes de todas as terras da Europa, numa determinada época. Então, essa instituição é chamada besta. A outra besta é o papado. A igreja tem quase 270 papas na sua história. E 39 antipapas, porque sempre houve eleições e sempre houve gente contrária. 39 antipapas. Há quem diga que ocorreu também a vida de uma papisa. Eu mesmo li um livro a respeito, que se prova que seria essa papisa, Joana. Ela se apaixona por um cardeal e ela então acabou entrando dentro da igreja e acabou fazendo carreira lá dentro e virou papa. Aí descobriram que era mulher e ela foi sacrificada. Mas isso não tem comprovação histórica ainda. O fato é isto, que os próprios papas, desses quase 270 papas, tirando os papas do século 1880 para cá, que a igreja deixou de ter exércitos mercenários, e o Papa se recolheu no Vaticano, se declarou infalível, de lá para cá, os papas praticamente não fazem mais guerras, nem nada, Leão XIII, etc., Pio XII, Pio não sei quanto e tal. São papas assim tranquilos, porque o óbolo de São Pedro vai direitinho lá para o Banco do Vaticano, e eles reaplicam em bolsa de valores, estão com a vida feliz. Não precisa ter exército, mais nada. Mas antes não. Os papas faziam guerras e conquistas, cruzadas e tanta coisa, não é? E eram uma boa parte, muitos deles, verdadeiros bandidos, assassinos. Então a vida dessa instituição, historicamente, é realmente uma besta. E o Apocalipse fala a besta. Então a besta é a própria instituição romana e a outra besta é o papado. Fala no número 666. Esse número 666, os protestantes conhecem bem, os luteranos principalmente, porque o Martinho Lutero falou, né? É o anticristo, chamavam de anticristo. E a Bíblia, e a besta, ele chamou de a prostituta da Babilônia, porque o Apocalipse fala na Babilônia, né? A prostituta da Babilônia. Esse 666 significa o seguinte, lá diz assim,
E essa besta tem um número. Esse número é o número de um homem. E o número desse homem é 666. Que em algarismos romanos, porque a igreja falava o latim, da vicarius generalis Dei in terris. Se for verificar em algarismos romanos, dá 666. Ou então dux cleri, dux chefe do clero, dá 666. Fala também num outro número, 144 mil. Isto é, após todos os acontecimentos mais fortes, vão sobrar 1/3 dos viventes, e desse 1/3 dos viventes, tem 144 mil que são encontrados, que são transparentes espiritualmente. A verdade está ali, nesses 144 mil. Em uma ocasião, perguntando para ele se era um número correto, ele me disse, não, o número simbólico representa o número de vanguardeiros. São os vanguardeiros do planeta, de vanguarda espiritual. 144 mil. Fala também de um livro. Esse livro tem 7 selos. Fala em 7 anjos, 7 trombetas. Cada vez que os anjos tocam uma trombeta, retiram um selo. Há quem diga que 5 selos já foram, o sexto e o 7º selo seriam os grandes acontecimentos, não é? Esses grandes acontecimentos representam, fala em um grande terremoto. Esse terremoto vai, com a fuligem, vai fechar o sol, escurecer o sol, o céu desaparece, a lua se fica vermelha, haverá muitos trovões, muitos relâmpagos, muitas vozes, muitos desesperos, e tudo isso o João Evangelista foi escrevendo, que é o que está no Apocalipse, que a gente tem que ir ajeitando os capítulos para poder, é um quebra-cabeça, que tem que ir entendendo que esse quebra-cabeça, quem deu as chaves foi esse mestre, não é? Então fala nisso tudo, não é? E então o Apocalipse, em linhas gerais, contemporaneamente falando, dá para a gente observar o seguinte: Deus nada faz sem antes avisar através dos profetas seus servos. Se nós observarmos o planeta todo, não existe no momento apóstolos ou servos de Deus em condições, com competência e em número suficiente para avisar o planeta todo. E os avisos, pelo que nós temos lido desse mestre, vêm vindo através dos acontecimentos, dos eventos catastróficos no planeta. Se nós observarmos o cenário planetário, realmente o planeta tem, no hemisfério norte, 400 usinas atômicas e pilhas atômicas. O planeta tem 500 vulcões ativos, tem inclusive vulcões submarinos. Os avisos que vêm acontecendo em Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island nos Estados Unidos, e na Ucrânia, aqueles Chernobyl, agora recentemente Fukushima, se não me engano, lá no Japão, assim por diante, esses terremotos todos, que essas placas tectônicas que tem, que se unem e dão esses terremotos, os maremotos, os tsunamis que têm acontecido, não é? Os deslizamentos, as inundações, cada vez num nível número cada vez maior e mais intensos. Todos esses avisos que estão ocorrendo no planeta são avisos demonstrando que o planeta está realmente espiritualmente doente, espiritualmente doente, quer dizer, muitas máfias, muita corrupção,
muitos homicídios, muita violência, tudo quanto é vício é que prepondera, narcotráfico, não é? Quanta coisa tem no mundo hoje, políticos inescrupulosos, e as virtudes divinas estão escasseando. Característica de um mundo realmente espiritualmente doente. Ora, esse mestre dizia, cada humanidade tem a casa cósmica que merece. Esta humanidade está merecendo o quê? Isso tudo que está acontecendo. Não é por acaso. Então as pessoas mais bem atiladas podem prestar atenção. Muita gente fala, será o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Vai ser isto sim, que nós vamos explicar agora. Vai ser o fim de um ciclo, não o fim do mundo. Início de um novo ciclo. Por que então do Apocalipse? O porquê do Apocalipse? Nós sabemos que há um programa divino para mundos e humanidades. Um programa divino, tudo programado no universo todo. Não tem nada assim em programação. É preciso que as humanidades evoluam. A evolução não é linear. Lamentavelmente a evolução é sinuosa, assim. Demora. Né? Esta humanidade já teve a sua infância. Já teve 5 dilúvios nesse planeta. O último dilúvio foi o de água. Separou os continentes eram unidos, separou os continentes e deu um mapa mundi que está aí, de água. Então deixou a natureza até mais bonita, não expulsou ninguém. Agora não. O dilúvio é de fogo. É outra coisa. E vai haver expulsões. E vão ocorrer expulsões. O que não houve antes vai haver agora. Ora, esta humanidade teve a sua infância espiritual, está na fase final, na fase crepuscular da juventude espiritual. Veja que a humanidade atingiu a era eletrônica, que esse mestre dizia, é o terceiro estado de Deus. A era eletrônica. Com a era eletrônica, abriu-se o universo para nós. Quantas conquistas científicas para o universo todo, para o próprio planeta, quanta coisa aconteceu. Microscópio eletrônico, radioscópios eletrônicos, quanta a eletrônica, olha o campo que abriu para esta humanidade toda. Então, a humanidade agora está usufruindo de tudo isso. E esse final, essa juventude final, vai ter que haver uma faxina no planeta, porque nem todos poderão herdar a terra dos futuros ciclos. Haverá uma separação entre cabritos e ovelhas. Cabritos e ovelhas, como Jesus diz no sermão profético. Os cabritos serão expulsos. As ovelhas é que merecerão herdar a terra dos futuros ciclos. E serão apenas 1/3 dos viventes. Então, o que acontece? Para que a humanidade evolua para um novo céu, uma nova terra, como está em Isaías, uma fase nova, um ciclo novo, não o fim do mundo, o fim de um ciclo, início de um novo ciclo, o ciclo da maturidade espiritual, é preciso que haja uma faxina. E no Apocalipse, no capítulo 22, fala nos fora daqui os homicidas, fora daqui os perversos, e assim tem um elenco grande dos fora daqui, inclusive religiosos, tudo, vai limpar tudo, para que haja um começo quase novo. Para que haja um começo quase novo. E assim aqueles que herdarem a terra dos futuros ciclos, as comunicações espirituais serão restabelecidas plenamente, coisa que hoje acontece como? Quem é que tem faculdades mediúnicas assim, ostensivas? Um número reduzido. Por que Deus não dá faculdade mediúnica ostensiva, vidência para todo mundo? Porque se desse, viraria um manicômio. Porque a ignorância é tão grande que ia parar na mão de psiquiatras, psicanalistas, que nada entendem, dão remédios, cria iatrogenia, tara no organismo, fica doente, etc., dos remédios.
Não está na hora de todo mundo de generalizar as comunicações espirituais dessa maneira, com essas faculdades mediúnicas amplas. Mas, um novo céu, uma nova terra, todos nós seremos videntes. Digo todos nós, otimistamente, achando que todos nós mereceremos pertencer a esse 1/3. Vamos fazer uma forcinha para ficar entre esse 1/3. Por quê? Porque existe uma simetria grande na chamada lei da transmutação de espíritos no planeta. A lei de migração interplanetária. A lei de migrações interplanetárias. O que quer dizer isto? Há 480 mil anos atrás, existia um orbe na constelação da Capela, um orbe na constelação da Capela, que é a estrela alfa da constelação. Esse orbe, houve um apocalipse lá, uma profilaxia lá. Espíritos degradados foram degradados para cá, para o nosso planetinha. O Cristo de lá entregou para o Cristo daqui. São os adventistas, são chamados adamitas. Portanto, Adão não é o nome de um indivíduo, é o nome de uma coletividade. E aqui já existia a raça autóctone, isto é, a raça primitiva, a Eva. Eva também não é o nome de uma mulher, é um nome coletivo. Da junção dos adamitas com os evitas, deu a nossa demografia planetária, que são 72 bilhões de espíritos. Então, da mesma maneira que 480 mil anos atrás aconteceu isso, agora vai ocorrer a mesma coisa. E já está ocorrendo. Muitos espíritos que não merecerão herdar a terra dos futuros ciclos, que estão na subcrosta, purgando muita coisa, já estão sendo encaminhados para um desses dois planetas, entregue aos cristos desses dois planetas. São os adamitas lá, os adventícios. Da mesma maneira que lá, comparando com a Terra, tempos atrás lá era um paraíso, agora também a Terra vai ser considerada um paraíso perto desses dois locais, porque vão habitar corpos que estão na época de habitantes das cavernas. Vai ser um desastre a queda. Então tem um caráter punitivo, de punição, e seletivo, porque é uma seleção. Haverá uma seleção entre cabritos e ovelhas. Jesus falava de que jeito naquela época? Através de parábolas, de metáforas. Aquele povo iletrado não entendia. Falava em cabrito porque os cabritos não são assim, cordatos nem nada. As ovelhas são mais mansas, aceitam mais as coisas. Então, isso vai acontecer depois do quê? De todos esses acontecimentos mais fortes. Esses acontecimentos mais fortes, pelo que esse mestre dizia, quem mais vai sofrer é o hemisfério norte. O hemisfério norte que tem lá essas 400 usinas atômicas e tal, com os terremotos que irão ocorrer. Haverá radiações atômicas. A parte sul também vai sofrer as consequências. Haverá, em razão dessas radiações atômicas, irão ferir gens. Haverá muitos nascimentos teratogênicos, muitas teratogenias. Por isso que Jesus diz assim, naqueles tempos, Jesus, no sermão profético, falando do Apocalipse, bem-aventurados os ventres que não gerarem. Ai das grávidas e das que amamentarem naquela época. Então essa juventude que está aí, os nossos filhos, os nossos netos, vão enfrentar tudo isso. Lamentavelmente, a gente tem pena. Mas eles já reencarnaram, acho que preparados para isso. Para enfrentar. Porque antes do programa pré-encarnacionista deles, já se programaram,
já vem conscientizado, agora esquecem, a lei do esquecimento esquecem. Então é preciso a gente ir, os pais, ir alertando com calma, sem assustar, sem catastrofismos, mas com realismo, esses jovens. E vai haver muito desespero, infelizmente, por causa da ignorância que está. As pessoas só falam o fim do mundo, mas não sabem por quê. Não vai haver fim do mundo, fim de um ciclo. E quais seriam as soluções, por exemplo, para evitar essas radiações? As radiações, os efeitos, né, das radiações. Essas radiações vão, filhogens, vão contaminar águas, rios, lagos, mares, oceanos. Vão contaminar águas. Qual é o segredo? Esse mestre dizia: água fluidificada e energizada. Quando chegar a época, água fluidificada e energizada. Os alimentos também vão ser prejudicados, radiações, etc. e tal. Alimentos liofilizados, isto é, desidratados. Quando houve aquelas profecias maias, quanta gente andou guardando esses alimentos desidratados por aí, estocando, né? Por causa das radiações, não é verdade? Então, todos esses cuidados, quando chegar o momento, aí a gente pergunta, mas quando vai ser esse momento? Ninguém sabe. O Apocalipse diz assim: ninguém sabe o dia e a hora. Será como nos tempos de Noé, com o dilúvio de água, que ninguém sabia nem o momento nem a hora. O Noé foi dado ordem para ele: faça uma grande arca, você leva para lá os animais, etc., os casais que vão, etc. e tal, e fique aguardando. Houve um determinado momento, começou a chover muito, aí a água subiu, a nave subiu, e ele ficou lá todo aquele tempo lá do outro lado e tal. Mas ele não sabia o dia nem a hora. Agora também. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que com essas previsões maias, ou qualquer previsão que vem aí, não dá para a gente ficar preocupado. Por que não deve ficar? Porque só Deus sabe. Está bem na Bíblia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Será como nos tempos de Noé, que ninguém sabia. Bom, com relação então ao Apocalipse, eu acho que pouco mais temos que dizer. Como vocês viram na palestra, o tema realmente é muito relevante, muito importante e merece toda a nossa atenção. De todo o conteúdo desse ciclo de 16 exposições, que sem dúvida nenhuma foi e é muito rico, se nós tivéssemos que ficar com apenas uma mensagem para o momento que nós vivemos hoje no planeta, seria: cuidem muito do comportamento, prestem muita atenção aos 10 mandamentos, procurem viver a lei de Deus no dia a dia, procurem participar de um ambiente onde vocês possam orar, meditar e fazer todo o bem, todo o bom possível. É um momento muito relevante na vida de todos nós que pertencemos à humanidade desse planeta. Esperamos que todos tenham aproveitado muito. Queremos, de coração, agradecer ao Elzeário Sampaio, ao Dr. Elzeário Sampaio, que tem dado um apoio enorme a todos esses eventos. Ao longo da sua vida tem dedicado muito tempo, muito estudo e compartilhado muito esses ensinamentos, esses conhecimentos através dos ciclos de estudos, através das reuniões em conjunto e através até de livro que ele acabou escrevendo, e nós iremos disponibilizar a todos que se inscreverem aqui no site. Veja aqui abaixo o endereço, aliás, é um telefone de WhatsApp para onde vocês devem mandar o nome, o endereço completo, e nós enviaremos o livro Introdução ao Divinismo, escrito pelo Dr. Elzeário Sampaio, para todos que mandarem essa mensagem para a gente.
e a gente gostaria de agradecer muito a ele, em especial, então, por tudo isso e reconhecer esse trabalho maravilhoso e tão necessário para todos nós e para os dias atuais. Lembrando também que todo o conteúdo que foi disponibilizado ao longo dessas 16 exposições estão lá no portal Conhecer para Transformar, www.conhecerparatransformar.com.br, onde vocês também terão acesso a toda a obra de Oswaldo Polidoro, a todos os livros, boletins, orações, textos e vídeos que nós estamos recheando, complementando frequentemente. Então, acessem, se gostarem, compartilhem, assim como compartilhem esses temas, essas palestras, todo o ciclo que foi realizado nesse ano. E já avisamos que nós continuaremos com o canal no YouTube, Conhecer para Transformar, colocando conteúdos, vídeos, textos, e no próximo ano, em 2024, nós estaremos aqui de volta com mais um ciclo de exposições. Por enquanto é surpresa, mas nós divulgaremos no canal oportunamente, esperando que todos retornem, todos participem e, mais do que isso, ajudem a compartilhar esse conteúdo aos 4 cantos da Terra, que é o trabalho mais importante que nós nos propomos. Eu gosto de dizer sempre que o objetivo nosso não é de converter nem de convencer ninguém a absolutamente nada, mas compartilhar aquilo que de fato é importante, o conhecimento que pode transformar cada um de nós e transformar toda a humanidade. Agradecemos muito a participação de vocês mais uma vez, esperamos continuar a vê-los no canal. Tenham todos um ótimo final de ano e até 2024.